Olá, alunos! Nesta aula veremos a segunda parte da aula 2 de História do Brasil. Começamos com a mineração no Brasil. A mineração no Brasil envolveu os séculos 17 e 18, mais ou menos 80 anos. Até o século 17, a economia açucareira do Nordeste era a atividade principal do Brasil colonial. Mas no final do século, o açúcar sofreu forte concorrência antilhana, fazendo com que a coroa portuguesa voltasse a estimular a descoberta de metais preciosos. Os paulistas conheciam bem o sertão e foram muito importantes nesta fase. Sertão significa um lugar muito distante, interior adentro. A primeira região logo ficou conhecida como o Caminho das Minas Gerais. Esse era o ouro de aluvião, isto é, de superfície, que se deposita no leito e nas barrancas dos rios, de fácil extração e de rápido esgotamento. Naquela ocasião, formaram-se dois tipos de minas, as lavras e as faíscas. As lavras eram as minas maiores, com um grande número de escravos. As faíscas eram as pequenas minas com poucos escravos. O termo faísca surgiu daqueles homens que se aventuravam em busca do ouro que brilha na água transparente. Ele faísca na luz do sol. Assim que a notícia do ouro chegou até a coroa portuguesa, esta tratou de organizar o processo de extração para obter o máximo de lucro. Não podemos esquecer que o papel da colônia era o de enriquecer a metrópole. O ouro atraiu muita gente para a região, tanto é que a população colonial aumentou em 1.200%. Visando organizar a extração e combater o contrabando, várias providências foram criadas, como a criação das capitanias de Minas Gerais e de Mato Grosso, separadas da capitania de São Vicente. Os principais órgãos fiscalizadores foram Intendência das Minas, casas de fundição e cadeia nas vilas ao redor das minas. A Intendência das Minas organizava e distribuía as datas ou os lotes de onde se extrairia o ouro das minas. Nas casas de fundição se extraía o quinto, principal imposto, isto é, 20% de toda a extração. Houve a proibição do comércio de ouro em pó, pois este não tinha sido quintado, isto é, não tinha sido passado pelas casas de fundição. A coroa estimulava a delação premiada, isto é, pessoas que contassem sobre rebeliões contra a cobrança de impostos ou ainda a sonegação de impostos. O delator conseguia ter o perdão das dívidas que por acaso tivesse anteriormente e às vezes até ganhava um cargo na administração das vilas. 3 conflitos são associados ao ciclo do ouro: a Guerra de Emboabas, a Revolta de Vila Rica e a Inconfidência Mineira. Veremos elas um pouquinho à frente. O ouro provocou diversas transformações na colônia, como o aumento da população colonial, que já citei, até o deslocamento do eixo econômico, do Nordeste para o Sudeste, ou melhor, para o Centro-Sul do Brasil. Houve a interiorização da colônia, para além do Tratado de Tordesilhas. Houve o aumento do número de escravos, pois os principais serviços eram realizados por escravos. Houve crise de desabastecimento, porque a produção agrícola era insuficiente para sustentar toda essa população. Isso provocou muita fome na região das minas e, é claro, uma inflação, fazendo os preços dispararem. Houve o aumento da camada média, pois o ouro permitia um desenvolvimento de pequenas atividades comerciais, o que não acontecia com a sociedade açucareira. Como você sabe, a cana-de-açúcar leva no mínimo 1 ano para chegar ao ponto de corte e passa-se pelo menos 8 horas em tacho para virar açúcar. O ouro não há necessidade de um investimento maior.
Uma pessoa pode se arriscar, ir atrás das minas e, se der bem, ganhar algum dinheiro e trocar por outras mercadorias. É muito fácil o ouro passar de mão em mão. Houve uma urbanização acentuada e a construção de várias pequenas igrejas, onde a arte barroca se desenvolveu, como você pode observar na figura ao lado. Esta é uma igreja de São João del Rei, com todo o requinte do ouro instalado. Outras igrejas são muito marcantes em Tiradentes, são marcantes também em Ouro Preto. Nós temos várias cidades pelo Brasil que retratam bem essa arte barroca. Mas apesar de tudo isso, Portugal passou a depender de empréstimos com a Inglaterra, no período entre a queda açucareira e a descoberta das minas. Em 1703, a Inglaterra exigiu a assinatura do Tratado de Midway. Neste, Portugal só comprava tecidos ingleses e, em troca, a Inglaterra só consumiria vinhos portugueses. O resultado disso, a maior parte do ouro brasileiro serviu para pagar juros da dívida portuguesa e, por isso, para financiar a industrialização inglesa. Os espanhóis se dedicaram às minas de ouro e de prata desde o início da colonização, em minas profundas, em áreas de difícil acesso, que exigia muito trabalho nativo. Lembrando que a parte da coroa espanhola era a parte oeste do Tratado de Tordesilhas. Na América Espanhola, a mão de obra utilizada na mineração foi basicamente indígena, explorada no sistema de mitas e de encomiendas. Encomiendas era a exploração de indígenas com a conversão da fé católica. As mitas era uma forma de trabalho compulsório exigido dos índios com o pagamento de uma miséria. Como você pode ver na imagem ao lado, as minas profundas de difícil acesso. Era muito comum os indígenas passarem horas e horas e às vezes até dias dentro das minas. Não viam a hora de chegar o sábado de tardezinha para poder sair e comemorar, porque afinal de contas o domingo é o dia do Senhor. No Brasil, o crescimento das vilas e das cidades promoveu uma verdadeira explosão cultural e também muitas revoltas. As primeiras revoltas foram chamadas de nativistas. Eram crises localizadas que questionavam o monopólio português, mas não tinham a intenção separatista. São elas: emboabas, disputa entre bandeirantes e os que vinham de fora atrás do ouro que estava sendo descoberto nas minas. Os bandeirantes não conseguiram monopólio sobre a extração. Um pouquinho antes dessa, houve a aclamação de Amador Bueno. Na verdade, esta aclamação de Amador Bueno nem chegou a acontecer. Os paulistas questionavam por que não podiam comercializar com Buenos Aires, com o fim da União Ibérica, e tentam nomear Amador Bueno, que era o maior proprietário de terras da ocasião, ou da região, digamos assim, e transformá-lo num rei. Ele não aceitou e assim acabou o movimento. Mascates. Mascates, os comerciantes de Recife lutaram contra os senhores de engenho de Olinda. A vila e a Câmara Municipal ficavam em Olinda. Muitos senhores de escravos deviam em Recife e não pagavam. Recife lutou e se separou de Olinda. Vila Rica ou Felipe dos Santos. Com a criação das casas de fundição, Felipe dos Santos, que era um português, tentou fazer com que a coroa portuguesa acabasse com essa criação das casas de fundição. Os envolvidos foram todos mortos. No século XVIII, explodem as ideias iluministas de liberdade e igualdade pela lei e a Revolução Francesa de 1789. Os Estados Unidos acabavam de proclamar sua independência. No Brasil, entre 1750 e 1777, ocorrem as pressões vindas do período de Marquês de Pombal, com o endurecimento das medidas contra o contrabando
e o aumento da cobrança de impostos. Disso ocorrem as revoltas emancipacionistas, inspiradas nesses eventos externos que sonhavam em separar o Brasil de Portugal. Mas no Brasil não havia burguesia e a base do trabalho era escrava. Daí a fragilidade dos movimentos. Também esses movimentos não despertaram o interesse das elites, que eram conservadoras. Só aceitavam uma independência desde que ela fosse segura. Em 1789, ocorre a primeira tentativa em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. Inspirada no Iluminismo e na independência dos Estados Unidos, ficou só no plano conspiratório. Ela estourou em virtude da definição da derrama por parte da coroa portuguesa. Derrama era a cobrança dos quintos atrasados. Todas as casas eram invadidas. Esta revolta só ficou no plano das ideias. Defendia a República Escravista como era nos Estados Unidos. Em 1798, estoura o segundo movimento na Bahia, chamada de Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Inspirada no Iluminismo e na Revolução Francesa, questionava os altos impostos e as mudanças geradas pelo ciclo do ouro. Envolveu forte participação popular, mas seus líderes foram mortos. Propunha república e o fim da escravidão. Por fim, em 1817, ocorre o último, chamado de Revolução Pernambucana ou Revolta dos Padres. Foi o mais bem organizado, o mais popular e o que chegou mais perto de seu objetivo. Necessitou a vinda de tropas portuguesas para acabar com o movimento. Esta propunha uma república com fim da escravidão. Em 1808, fugindo das tropas napoleônicas e ajudado pela Inglaterra, a família real portuguesa se instala no Rio de Janeiro. É o chamado período joanino, que vai de 1808 a 1821. Nesse período, começou a ser desenhada a independência do Brasil. Em 1808, pressionado pela Inglaterra, Dom João decreta a abertura dos portos, que determina o fim do monopólio português sobre o Brasil. Segundo os historiadores, é o primeiro passo rumo à independência. Em 1810, nova pressão inglesa e Dom João assina os tratados de comércio e navegação com a Inglaterra. Esta pagava menos impostos para seus produtos entrarem no Brasil. Em 1815, com a derrota de Napoleão Bonaparte para a Inglaterra, foi organizado o Congresso de Viena. Ele determinou que Portugal estava livre da França, mas Dom João permaneceu no Brasil. Por isso, em 1820, ocorre em Portugal a Revolução do Porto, que instala a monarquia constitucional, força o retorno de Dom João e propunha recolonizar o Brasil. Em 1821, Dom João VI assume como novo rei de Portugal. No Brasil, seu filho Dom Pedro I assume como regente e é duramente pressionado pela elite brasileira. A elite brasileira só aceitava uma independência se esta fosse segura para ela, ou seja, que mantivesse seus privilégios, a estrutura do tamanho da colônia, daí passando a ser um país, e mantivesse a escravidão. Assim, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro oficializa a separação do Brasil de Portugal. Desejo português de recolonizar o Brasil, receio das elites brasileiras e o famoso grito do Ipiranga. Ao lado, a imagem do Dom Pedro aclamado pelos populares.